o Saulo e o gol. Mais milhões e milhões de torcedores do Vasco espalhados em todo o Brasil, aflitos. Milhares de torcedores aqui na Ilha do Retiro, torcedores do Leão, acreditando no goleiro até o último instante. Autorizado. Raniel, o empate é do Vasco, 49, segundo tempo. O Vasco quer amarrar o Sport na tabela. Raniel correu, bateu. Gol! A 3 passos da Série A do Campeonato Brasileiro. Raniel empata o jogo. Festa de 1.900 torcedores do Vasco na Ilha do Retiro e milhões espalhados em todo o Brasil. De um time com todas as limitações, que acredita até o final e que luta até a última gota de suor. Entre a mão do Saulo, pé da trave, ela lambe a rede, morre no fundo do gol, tem confusão. Muita aqui na beira do campo. Os jogadores do Sport vieram até aqui porque os jogadores do Vasco foram comemorar na torcida do Sport. Eles vieram lá do campo e agora uma corre. Atenção, torcedores meninas, entrando no campo. Protejam-se a partir de agora. Sara e Débora Gales. A prioridade é que vocês se protejam, porque houve invasão, uma pancadaria generalizada, não só entre jogadores, mas de alguns torcedores que conseguiram romper o portão que dá acesso. Imagem recuperada, tá aí. Não deu para o segurança. Alguns torcedores do Sport conseguiram quebrar a grade que dá acesso ao gramado. A gente está neste momento recuperando o momento exato em que houve a invasão. Seguranças da Ilha do Retiro sendo agredidos, torcedores atirando objetos no gramado, enquanto o Raniel comemorava o gol do Vasco junto à torcida do Sport. O Vasco inteiro já, inclusive, dentro do vestiário. Já deu uma acalmada, Vilani? Deixa eu só priorizar a reportagem, a informação. Estou aqui na beira do vestiário, junto com os jogadores do Sport e do Vasco. Estão entrando muito revoltados aqui. O volante Ronaldo do Sport entrou realmente para tentar entender o que estava acontecendo, buscar satisfações com os jogadores do Vasco. Todo mundo correu para cá. O policiamento também está por aqui. A direção do Sport, a direção do Vasco conversando aqui para tentar entender o que aconteceu entre os jogadores. É óbvio que foi por essa questão de que os jogadores do Vasco foram comemorar lá perto da torcida do Sport, e a torcida do Sport não para de jogar sandália, latas, copos por aqui, perto da entrada do vestiário dos dois times. Olha, jogo parado aqui, informação, Série A do Campeonato Brasileiro. Também tivemos invasão na derrota do Ceará pro Cuiabá, confronto direto lá valendo a sobrevivência na Série A. Confusão no Castelão, confusão na Ilha do Retiro. Uma rodada brilhante, um domingo espetacular de futebol. Vamos dividir a tela. Aqui à direita vocês observam jogadores do Ceará deixando o campo de jogo, com torcedores tendo a entrada permitida no gramado até para fugir da violência. E aqui à esquerda o jogo segue paralisado, a arbitragem sendo cercada pelos jogadores do Sport. Luiz Otávio à direita, na tela dividida, zagueiro do Sport com o zagueiro do Ceará, melhor dizendo, com dificuldade para respirar. A informação aqui, voltamos à Ilha do Retiro. Aqui o Jorginho falando para os jogadores: fiquem aqui, vocês não vão sair. E segundo os jogadores do Vasco, a torcida do Sport conseguiu abrir o portão e entrou aqui na Ilha do Retiro. E até o técnico do Sport acabou batendo boca aqui com os jogadores do Vasco. Os jogadores do Vasco estão sendo retirados. Jorginho aqui tentando também separar. Claudirei acabou brigando aqui. E o técnico Jorginho tentando acalmar o volante Ronaldo, falando: Ronaldo, calma, cara, calma, não foi querendo não, calma. Olha, é importante só para vocês, amigas, nenhuma informação está acima do bem-estar de vocês, da proteção de vocês neste momento, porque o clima é muito tenso, instável e inseguro aqui na Ilha do Retiro.
Olha só. Torcedores ainda sendo contidos. Invasores ao gramado da Ilha do Retiro. Olha como a comissão técnica pede, pelo amor de Deus, para que o Sport tenha alguns minutos ainda para jogar. E tentar a vitória, que é fundamental, é vital para chegar ao acesso, uma vez que não tem mais confronto direto contra o quarto colocado. Esse é o último. No turno, repito, 0-0. Agora, placar de 1-1. De momento, o Vasco empatou o jogo e está na boca do túnel. O Jorginho, inclusive, está se encaminhando à arbitragem, ao Rafael Klaus, para tirar satisfação com a arbitragem, com o policiamento, para saber como é que fica a partir de agora. Jorginho está ali, cercado pela arbitragem comandada pelo Rafael Klaus. Ô Vilani, deixa eu só chamar o Paulo César Oliveira para saber em relação a tempo transcorrido de jogo, tempo de espera para a retomada da partida. Qual o protocolo que você imagina a partir de agora, PC? Vilani, como você já muito bem salientou em relação à nossa equipe de reportagem, a questão de preservar a integridade física, esse também deve ser o papel do árbitro em um momento tenso como o de agora. É fundamental que ele mantenha o contato permanente com o responsável pelo policiamento, com o chefe do policiamento do estádio e também com o delegado da partida. E esse jogo ele só pode ser reiniciado se houver a garantia por parte da Polícia Militar, pelo chefe do policiamento. A decisão final é sempre do árbitro. Ele pode tomar a decisão, né, de acordo com esse diálogo com o chefe do policiamento, com o responsável pelo policiamento e também com o delegado do jogo. De acordo com o regulamento das competições da CBF, o árbitro ele deve aguardar 30 minutos para restabelecer a situação aí, no mínimo 30 minutos. Claro, se houver um incidente muito grave, com risco de agressão em situações mais graves, esse tempo o árbitro pode até tomar uma decisão imediata sem aguardar esses 30 minutos. Mas o mais importante aí, primeiro, salientar a falta de responsabilidade do Raniel, que foi comemorar em frente à torcida do Sport. Ele tem que ser punido por isso, porque ali era um setor que só tinha torcedores do Sport. E aquela reação dos objetos foi em função da comemoração efusiva. A gente sabe que o gol é um grande momento, é o final do jogo, um lance importante, mas correr daquela maneira em direção à torcida do Sport foi um ato de responsabilidade do Raniel. Com relação à continuidade ou não do jogo, agora depende mesmo desse contato permanente com o delegado do jogo e com o chefe, o responsável pelo policiamento, que tem que oferecer segurança, tem que dar garantia para preservar a integridade física dos jogadores, da equipe de arbitragem e de todo mundo que está participando aí do espetáculo. Vilani. Reportagem no gramado. Lembrando que o Raniel é daqui, né? Ele foi formado, inclusive, na base do Santa Cruz. Ele sabe que o clima esquenta. Agora, ouvindo todos os lados, a gente conversando com o lado do Vasco, eles alegam que a entrada de torcedores no campo foi facilitada. Que teve gente abrindo o portão, facilitando a entrada de torcedores. Enfim, é a colocação de um lado, a gente só está cumprindo a nossa função, que é de ouvir o que está sendo comunicado por aqui. Só a título de informação, tendo como base as imagens, Débora, havia seguranças com colete azul contratados pelo Sport tentando impedir a quebra do portão que dá acesso ao gramado. É isso, a gente viu. E essa era a informação que eu ia trazer, que a Débora acaba de dizer, né? Primeiro, belíssima cobrança do Raniel, perfeita, firme embaixo, sem nenhuma chance para o Saulo fazer a defesa. O Vasco empatou o jogo. Agora, não tinha necessidade nenhuma do Raniel comemorar daquela maneira. Botar a mão no ouvido, tudo bem, tudo certo, mas ele foi muito agressivamente para frente da torcida do Sport. Vilani. E aí tem a questão dele ser de Recife e ser criado no Santa Cruz. Presidente Yuri Romão, indignado, presidente do Sport, esbravejando também no campo de jogo. A informação. Isso, ele está sendo segurado aqui pelos jogadores, né? Conversei até com o pessoal também aqui da direção do Vasco. Eles disseram que os jogadores não voltam mais, que o delegado de jogo avisou para eles que não tem mais jogo, mas os jogadores do Sport continuam aqui. Conversei também com o executivo de futebol, Augusto Carreiras, rapidamente. Ele disse, eles que não estão querendo voltar. Então tá nessa confusão. A torcida, a parte do Sport diz uma coisa e a parte do Vasco diz outra. Bom, deixa eu voltar para a central do apito. Não é o Vasco que determina se vai ter jogo ou não.
Confere, PC. Isso compete ao árbitro Rafael Claus. Exatamente. Essa é uma decisão exclusiva do árbitro do jogo, do Rafael Claus. Claro que tem que ser tomado com muito bom senso, muita responsabilidade. E o fundamental aí é o contato com o chefe de policiamento, volto a repetir, com o chefe do policiamento aí que tem que oferecer a garantia, oferecer segurança para a continuidade do jogo. A gente já estava no período de acréscimo, ele lógico já estava compensando o tempo das substituições, da revisão do VAR, de atendimento médico, mas essa é uma decisão que tem que partir da arbitragem, não é o delegado que vai mandar essa informação cruzada nesse momento, acontece muito. Acho que o fundamental aí é esperar uma decisão do Rafael Claus, que será tomada com base na segurança do chefe do policiamento, para respeitar a integridade física dos jogadores de ambas as equipes e também de todas as pessoas que estão trabalhando aí no estádio. Enquanto a decisão não vem aqui, vamos então mostrar o gol do Grêmio, gol de empate na reta final do jogo em Porto Alegre. Com o empate aqui, o empate lá, tudo se mantém na tabela de classificação. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco no G4. Aí a jogada do Grêmio na bola cruzada com desvio. O Guilherme cruzou com desvio mais uma vez, você vê. E o Thiago Santos de cabeça de cima para baixo empata o jogo. Placar final lá, Grêmio e Bahia 1-1. Olha, torcedores sendo atendidos, uma pena. Eu tô tão triste, do fundo da alma, porque o que vimos até esse episódio foi tão bonito, num domingo de futebol, de decisão, de duas equipes importantes, estádio cheio, equipes dignificando, né? Futebol aberto para frente, o esporte com uma linda festa do seu torcedor, o Vasco com todas as limitações ao longo do campeonato, insistindo, empatando o jogo. E as imagens realmente são muito tristes. A título de informação, com o gol de empate do Vasco, com o gol de empate do Cruzeiro, atualizamos a tabela de classificação para vocês. Seguimos aguardando a decisão do Rafael Claus aqui na Ilha do Retiro. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, os 4 primeiros colocados na tabela. E a distância então do Vasco para o Sport segue em 3 pontos. O Sport segue na 5ª posição, ultrapassa Sampaio Corrêa e Criciúma, que já jogaram na rodada, mas 3 pontos atrás do Vasco. Lembrando que o Sport tem o Londrina fora, o Operário em casa e o Vila Nova fora. O Vasco tem o Criciúma em casa, o Sampaio Corrêa em casa e o Ituano fora. A grande decepção de boa parte da torcida do Sport, que já deixou inclusive a Ilha do Retiro, é que o Sport perde o confronto direto com o Vasco. A vitória parcial até os 45 do segundo tempo dava ao Sport a condição de igualdade em pontos e teria 3 rodadas para tirar o saldo de gols. Maestro, seguimos aguardando e já bem miúdos em relação à beleza que vimos até aqui. Infelizmente, né, Gu? Tinha tudo para terminar com o espetáculo desde o início, né? Mas o jogo foi tenso e a gente comentou isso aqui desde o início do jogo, né? Até por tudo que está em jogo, né? Em função dessa partida aqui. E termina, infelizmente, com todos esses problemas aí. Eu acho que dificilmente, pelo que a gente viu aqui, vai ter prosseguimento esse jogo. Tem a questão da responsabilidade do Raniel, né? Dessa confusão toda que foi gerada pelo comportamento agressivo do atacante do Vasco. Porém, o torcedor tinha que entender que ainda tinham minutos a serem jogados, né? Que o Sport estava bem no jogo, que poderia fazer o segundo gol. Agora está na mão do árbitro. A informação. A Federação Pernambucana de Futebol falou que a arbitragem pediu para que todo mundo saísse do campo por uma possibilidade de voltar ao jogo. Mas vale o detalhe de que o time do Vasco não está mais aqui, né? O time do Vasco já está no vestiário, mas o pedido para que, tanto para que nós voltássemos para os nossos lugares, para que todo mundo esvaziasse essa área de competição, para que assim seja tomada uma decisão. O
O Sport aguarda em campo, o Vasco aguarda no vestiário. Se o Klaus autorizar, se o Klaus ordenar, o Vasco tem que voltar para o campo de jogo para os últimos minutos de, por enquanto, Sport 1, Vasco também 1. Labandeira fez de cabeça para o Sport. O Vasco empatou com o Raniel de pênalti. Diretoria do Vasco apreensiva, tá aí. Tudo começou com o pênalti do Raniel, ex-jogador do Santa Cruz, que vai em frente à torcida do Sport comemorar o gol de empate. Nada justifica a agressão, os objetos atirados em campo. Agora, o que falam aqui os nossos comentaristas é a postura muito pouco profissional e imatura do centroavante de provocar a ira do torcedor, que já estava magoado, ofendido por natureza, pela dificuldade do time do campeonato. A informação. Conversei agora com o Emílio Faro, auxiliar técnico do Vasco. Só para arredondar, né? Os jogadores estão lá dentro do vestiário, os jogadores do Vasco, na verdade, estão aqui na entrada do túnel. Estão até acompanhando alguns de longe, aguardando, logicamente, a decisão de se devem ou não voltar a campo. Outros integrantes da comissão técnica do Vasco também conversando nesse momento com um dos representantes da organização do jogo para tentar entender o que vai ser decidido. Seguimos aguardando, para você ligado na Globo, uma definição sobre a reta final, os minutos finais de jogo aqui na Ilha do Retiro. Partida paralisada devido à invasão ao campo. O Vasco no vestiário, placar parcial de 1-1. Vilani? Oi. Agora é uma pura questão de convencimento mesmo. Os delegados da partida estão falando aqui que o jogo tem que voltar. A parte do Sport quer que volte, mas a parte do Vasco não se sente segura para voltar, né? Justamente por essa invasão do campo que teve ali perto da torcida do Sport. Então a alegação deles é que eles também não se sentem seguros por isso, e os delegados do jogo tentam convencer o time do Vasco a voltar a campo. Bom, eu repasso então a posição ao Paulo César Oliveira, ao presidente do Vasco, presidente Salgado também acompanhando tudo ali no túnel inflável que dá acesso ao vestiário do Vasco. Jorge Salgado, presidente do Vasco, aqui ó, coçando o queixo na tela, canto baixo à esquerda. PC, o Vasco não se sente seguro, segundo a informação da nossa reportagem, para retornar ao campo de jogo. É uma decisão, Vilani, que tem que ser tomada com bastante bom senso, o árbitro que vai vai ter a palavra final em relação à continuidade ou não do jogo. A gente sempre lembra que faltava poucos minutos. E quando um jogo ele não tem a continuidade, aí é o tribunal que vai avaliar. Porque a equipe que é responsável pela não continuidade do jogo, de acordo com o regulamento geral das competições, ela é considerada perdedora pelo placar de 3-0. Então, esse é um momento assim que tem que ter bom senso da arbitragem, tem que ter bom senso das equipes, tem que ter a garantia do policiamento, porque esse jogo, se não tiver continuidade, aí passa para uma decisão da Justiça Desportiva, que vai analisar todos os fatos. E sempre quando uma equipe ela dá causa ao encerramento do jogo, ela é considerada perdedora pelo placar de 3-0. Então, por isso que é importante o bom senso aí de todos os envolvidos, da segurança, que é a prioridade, a integridade física, para que uma decisão melhor para o campeonato seja tomada, Vilani. Rafael Klaus conversa com Claudinei Oliveira. Ele se encaminhava em direção à boca do túnel do Vasco. E a torcida ofende, vai apupando o árbitro Rafael Klaus, que marcou um pênalti com assistência do vídeo, com a ajuda do VAR, aos 44 minutos do segundo tempo. Pênalti esse que, na opinião da nossa central do apito, comandada hoje pelo Paulo César de Oliveira, existiu. O Vasco empatou o jogo e a partida segue paralisada devido à invasão ao campo. Eu tinha a impressão que o Klaus ia em direção ao vestiário do Vasco, antes de ser abordado
Jorge Salgado, Paulo Brax, diretoria do Vasco presente ali na boca do túnel. Esse é o Claudinei Oliveira conversando com os jogadores do Sport. O maestro, tentando organizar a cabeça desses jogadores depois de tudo isso. Quer dizer, o aquecimento foi embora, a concentração foi embora, a parada dura do treinador. Não somente o convencimento dos jogadores, mas saber o que é que decidiu o árbitro, que até agora eu acredito que ele também não saiba, né? Olha, enquanto a gente mostra, o presidente Yuri do Sport está pedindo para a torcida não arremessar objetos em campo. E aí, Cláudio, como é que tá? Conversar ali com o contra Conseguiu ouvir, Vilani? Qual a probabilidade, Cláudio, falar voltar? aqui com o Klaus, ele disse que vai conversar ali dentro. Ele vai em direção ao vestiário do Vasco. Vai tentar convencer o Vasco de retornar para o campo de jogo, onde segue Claudinei Oliveira e os jogadores do Sport, que precisam de mais um gol, pelo menos, para empatar na tabela de classificação. O empate não interessa sob hipótese alguma para o Sport para efeito de tabela. Muita gente já deixou a Ilha do Retiro. Seguranças fazem a proteção ali na boca do vestiário do Vasco. Yuri Romão, presidente do Sport, também na boca do vestiário do Vasco. Juba, Chico, William Oliveira, jogadores do Sport conversam, esperando pela retomada do Vasco, pelo retorno do Vasco. Vilani? Oi. Tô aqui com o presidente do Sport, Yuri Romão. Yuri, aí, qual a opinião do Sport para essa situação aqui? A gente quer que tenha um jogo, que termine o jogo. Nós temos 8 minutos, né? O nosso time é superior ao time do Vasco. A gente quer terminar o jogo. E assim, e em relação ao que foi conversado ali com o pessoal de delegados, com o pessoal também, como é que foi essa A conversa? polícia garante o término do jogo, então a gente quer que termine o jogo. Então tá pendente realmente só que o time do Vasco volte a campo? Ordem ao campo para terminar o jogo, os 8 minutos restantes. Somente isso, tá? Obrigada, Yuri. Bom, o Sport naturalmente precisa jogar, precisa de mais um gol, pelo menos. O Vasco não se sente seguro, é a última informação da Débora Gares, que acompanha o Vasco da Gama aqui no Recife, aqui na Ilha do Retiro. O Klaus se dirigiu ao vestiário do Vasco. Há muito policiamento na beira do campo, há um cordão, né, de policiais abaixo da cabine da Globo. O Paulo César Oliveira explicou que é uma questão de bom senso, numa conversa de muitas partes entre o Vasco, o Sport, o policiamento e a própria arbitragem para serem jogados os minutos finais. Do lado do Vasco, a assessoria de imprensa pediu aos representantes, pessoas da comissão e dirigentes para não falarem com a imprensa nesse momento, Vilani. Mas a informação que a gente tem de último é isso, né? Que o Klaus entrou para conversar com os representantes, né? Os integrantes dos dois times, para ver a viabilidade de se terminar ou não essa partida. Agora, em termos da disciplina do jogo, PC Oliveira, central do apito, o árbitro pode expulsar o Raniel pela comemoração, por ter provocado a torcida? Cabe cartão vermelho pelo lance que acabou trazendo toda a ira da torcida até para dentro do campo, PC? Vilani, eu aplicaria o cartão amarelo. Claro que vai passar pela análise do Klaus. Ele faz um gesto de provocação. Pelo menos pelas imagens, a gente não viu nenhum gesto ofensivo, né? Que é o dedo em riste ou algum gesto ofensivo. Em caso de gesto ofensivo é vermelho. No caso de provocação, gesto provocativo, que foi o que nós observamos pela imagem, a punição é de cartão amarelo. Nada do Vasco. Só o Sport aguardando o recomeço, o reinício da partida. E é um momento de frustração tamanho, não só pelo gol tomado, mas pela confusão, pelo anticlímax aqui na Ilha do Retiro, que os jogadores do Sport não se preocupam nem sequer em manter o aquecimento. E os policiais seguem na beira do campo tentando garantir o recomeço da partida.
Obrigado, Kleber Machado. Para você ligado na Globo São Paulo, a gente aguarda o reinício da partida depois de toda essa confusão já explicada pelo Kleber. Olha o tamanho da pedra que foi atirada no campo de jogo, sendo recolhida pelo policial. O Vasco está no vestiário, alega não ter segurança suficiente para recomeçar a partida, paralisada aos 45 minutos do segundo tempo após o gol de empate do Raniel de pênalti. Raniel foi provocar a torcida do Sport, que em parte dela posicionada atrás do outro gol oposto a que a imagem mostra, acabou estourando, né, o portão que dá acesso ao gramado. Houve invasão, houve agressão, muitos objetos atirados, como vocês puderam ver, até mesmo pedras, latas, garrafas, um corre-corre dos jogadores do Vasco rumo ao vestiário. A gente recupera a imagem da pedra sendo retirada pelo policial. O Sport segue em campo para que os minutos finais sejam disputados. O Klaus entende que já há condição de segurança para o reinício da partida e foi ao vestiário do Vasco, aparentemente, convencer o Vasco a retomar a partida. Chinelos, pedras, copos, garrafas atirados no gramado da Ilha do Retiro. Vilani. A informação. Esse que é o 8º jogo que o Vasco faz aqui na região do Nordeste, né? Ao longo do ano ele esteve várias vezes para enfrentar CRB, CSA, Bahia, o próprio Náutico, em várias situações. Uma torcida, foram colocados à venda cerca de 1.900 ingressos, né, para a torcida visitante. A venda começou hoje, a gente chegou aqui, pessoal fazendo fila para poder acompanhar. Pessoas que vieram de Natal, de Maceió, de regiões, cidades aqui da região para acompanhar o Vasco nessa situação. E aqui, né, a torcida não arreda pé não, quer saber se vai ter até o último minuto desse último jogo do Vasco aqui na região Nordeste esse ano. Já temos 26 minutos de paralisação. Ao fundo, o presidente Jorge Salgado, presidente do Vasco. Yuri Romão, presidente do Sport também, neste momento. Esse aqui à esquerda, com o uniforme do Sport, também participando da decisão do árbitro, da arbitragem, da equipe de arbitragem do Rafael Klaus. Quase 30 minutos de paralisação após o gol de empate. Deixa eu voltar para a central do apito. PC, só para recapitular, você daria apenas amarelo pro Raniel por ter provocado a torcida do Sport. Não tem nada a ver com o fato dele ter tirado a camisa? Ou essa punição poderia ser agravada por ele ter provocado a torcida e tirado a camisa, PC? Se o árbitro entender, Vilani, o jogador quando faz um gol e tira a camisa, ele tem que receber o cartão amarelo, isso é claro. Agora, numa atitude assim de muito rigor da arbitragem, ele poderia dar o amarelo por ter tirado a camisa e um segundo amarelo pela provocação, aí dupla advertência acarretaria numa expulsão, isso numa medida de extremo rigor da arbitragem. Eu mostraria apenas o cartão amarelo. Aí ele tira a camisa e depois ele provoca a torcida do Sport, o que acaba acendendo, riscando a fagulha para uma grande explosão de ira. Olha só, ao fundo, os torcedores invadindo, rompendo, quebrando o portão que dá acesso ao gramado, muitos objetos atirados, torcedores brigando com os seguranças aqui da Ilha do Retiro. Os jogadores do Vasco correndo para o vestiário. Havia até algum confronto entre jogadores do Sport e jogadores do Vasco que protegiam o Raniel, o grande alvo, né, da fúria dos jogadores do Sport. E deste momento para cá, lá se vão 30 minutos aproximadamente e nada de bola rolando, e a gente segue aguardando uma decisão do Rafael Klaus, que tenta costurar com as duas delegações de espamento aqui da Ilha do Retiro. Nisso, sido a assessoria de manutenção, a polícia não garante 100% a segurança dos jogadores, então o Vasco mantém a posição de não voltar a campo, até porque algumas grades foram danificadas no momento dessa comemoração do gol e invasão do campo, e não teria dado tempo ainda de fazer
conserto para garantir essa segurança dos jogadores. Essa é a posição do Vasco. Recapitulando, Paulo César Oliveira. Se a arbitragem entende que o jogo tem condição de ser reiniciado e o Vasco, por sua vez, finca o pé na posição de não voltar para o campo de jogo, alegando insegurança, a decisão sai da esfera aqui, da Ilha do Retiro Desportivo, e vai para o tribunal. É isso? É isso, Vilani. O árbitro, ele vai relatar na súmula os fatos que aconteceram. E quem toma a decisão em relação à definição de pontos da partida é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. São várias situações para ser analisada. Primeiro, a questão da invasão de campo. A gente está falando muito da irresponsabilidade do Raniel, mas é claro que a invasão de campo, o arremesso de objetos, de pedra, paus, como a gente acabou de mostrar, é muito mais grave do que a comemoração do Raniel. Então tudo isso vai ser relatado em súmula e é o STJD que vai determinar o resultado final da partida. De acordo com o regulamento geral das competições da CBF, quando um jogo ele não tem sequência após os 30 minutos do segundo tempo, permanece o placar somente quando uma das equipes não dá causa ao encerramento do jogo. Por exemplo, mau estado do gramado, falta de energia elétrica, quando as equipes não dão causa a esse encerramento. Quando tem uma causa específica para o encerramento, e aí o árbitro vai relatar na súmula a questão da invasão, a questão de uma possível possibilidade aí do policiamento oferecer a garantia, a questão de um não retorno do Vasco ao campo de jogo, ele vai relatar todos esses fatos, e aí o tribunal, com base dos fatos relatados e também da defesa das equipes, vai tomar a posição em relação ao resultado da partida, se vai permanecer o placar ou se uma das equipes vai ser considerada perdedora pelo placar de 3-0. Kleber Machado encaminha agora o encerramento da transmissão entre Palmeiras e São Paulo. Seguimos aguardando aqui o encerramento, o desfecho dessa história. Voltamos com você, Kleber. E aqui a gente também aguarda um desfecho. Guga, não sei se tem muito a ver, logicamente, estou lembrando aqui da minha cabeça que em 2013 o Vasco passou por um episódio parecido, né? Similar, vamos dizer assim, né? Num jogo que definia que estava em jogo a queda do Vasco para a segunda divisão. O jogo foi fora do Rio contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano em Joinville esse jogo foi. E teve uma briga generalizada, mas aí entre os torcedores na arquibancada, o jogo foi paralisado. E depois reiniciou o jogo, o Vasco perdeu para o Atlético Paranaense. Então são situações similares, vamos dizer assim. E muito se falava daquele jogo que o Vasco não deveria ter voltado para o campo e tal. E eu não sei se tem alguma interferência isso internamente com a questão do Vasco não voltar para o jogo hoje. É um triste final de semana. Pelo jogo que não aconteceu em Goiânia entre Goiás e Corinthians, por esta interrupção que estamos vivendo aqui na partida entre Sport e Vasco, idem para a confusão entre Ceará e Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro após a vitória do Cuiabá 1-0 em cima do Ceará. O presidente Yuri sendo acompanhado por seguranças do Vasco, Claudinei Oliveira, de mãos atadas, né? A imagem fala por si. Ele não tem, está impotente, ele naturalmente quer o recomeço de jogo, mas pouco pode fazer o treinador do Sport nesse momento. É uma reta final competente do Sport, né? Uma recuperação de um time que estava lá no meio da tabela e que vem galgando pontos e pontos, 3 vitórias seguidas para chegar com sobrevida na reta final do campeonato, brigando ainda pela Série A da próxima temporada. A prioridade é toda da nossa reportagem que acompanha tudo de perto. Lá embaixo, Débora Gares e a Sara Porto. Vilani. O Klaus segue no vestiário do Vasco. Confere, Débora.
Sim, até agora a gente não viu a saída dos árbitros por aqui. Ainda continuam lá aguardando, enfim, negociando Débora, esse término de partida. Diga. Olha, a gente tem imagens ao vivo de torcedores ainda sendo atendidos por uma ambulância, pelo Corpo de Bombeiros aqui na Ilha do Retiro. E aí, para mim, pouco importa, ou menos importa, olha a quantidade de ambulância e torcedores sendo atendidos. Quer dizer, a atmosfera para a bola rolar, jogo de futebol mínima, né, maestro? É muito distante do que a gente imagina ser razoável para a disputa de 3 pontos. Não é somente, né, a questão da polícia militar garantir, né? Precisa também ver em relação aos próprios torcedores, e esses mesmos que estão ali sendo atendidos pelo pessoal das ambulâncias. Vilani. A informação. E ainda tem uma situação pior, né? A gente tem imagens, o nosso fotógrafo aqui, Marlon Costa, fez imagens também. Tinha uma bombeira sendo atingida por um torcedor. O torcedor que saiu da arquibancada, desceu aqui e chutou uma bombeira. Uma mulher que estava aqui para poder ajudar as pessoas que viessem a passar mal. Ela simplesmente também foi atingida sem haver qualquer motivo. A torcida do Sport já vai deixando a Ilha do Retiro por aqui justamente para evitar mais confusão lá fora, né? Tem helicóptero aqui também já fazendo a manutenção para que não haja confusão do lado de fora, mas é justamente essa questão, muita gente sendo atendida, muita gente que estava aqui para trabalhar, assim como poderia ter sido eu ou a Débora, muita gente foi atingida por isso. A gente recuperou a imagem do valentão chutando uma profissional. É tudo muito triste, muito distante, né, do universo do futebol, de uma disputa esportiva, de uma festa popular. A principal bandeira cultural do nosso país é o futebol. Quer dizer, aí transcende, passa para agressão, para atendimento médico, emergencial, tribunal. É tudo uma criança sendo abanada neste instante. Que consiga pelo menos comunicar o bom estado de saúde à família. Eduardo Moreno, estamos aqui aguardando ainda uma decisão. Vamos então balançar a rede, um giro de gols contigo, amigo. Vamos lá então, Vilani. Bom, e a gente começa, né, no Castelão, onde também infelizmente teve confusão, né? Olha só, né, nesse duelo direto aí contra o rebaixamento, Daverson abriu o placar para o Cuiabá lá no Castelão contra o Ceará. Tirou a camisa, comemorou. Mas ainda, finzinho de segundo tempo, Jô, na briga, na disputa, na sobra, empurra para o fundo do gol, empata o jogo para o Vozão. 1-1 Ceará e Cuiabá. E mesmo assim, com o Ceará empatando, né, houve uma grande confusão. Uma grande confusão na arquibancada entre torcedores do Ceará. E aí, para conter tudo isso e minimizar as consequências, né, os torcedores tiveram acesso ali no gramado, cenas lamentáveis, né? A gente vê ali uma criança e o próprio estádio, né, a organização lá do estádio recomendando que os torcedores evacuassem o Castelão, cenas realmente lamentáveis, né? O árbitro encerrou o jogo, inclusive, antes da hora. A gente já tá vendo aí o duelo entre Grêmio e Bahia. Mugni, né, abriu o placar, só que o Grêmio na pressão, no segundo tempo, empatou com o Thiago Santos de cabeça. Colocando a bola para o fundo do gol, vibração na arena do Grêmio em Porto Alegre, empatando o jogo 1-1. Resultado importante que manteve o Grêmio na vice-liderança da Série B. Por enquanto é isso, Vilani. Torcida do Vasco grita Vasco, Vasco, Vasco. O torcedor do Sport trata de tentar abafar o grito de comemoração do vascaíno, que vai levando vantagem com esse empate. O Vasco consegue amarrar o Sport na tabela de classificação, se mantém 3 pontos acima na tabela. O Vasco se defende no G4 do campeonato. O Sport, neste momento, é quinto colocado, 3 pontos atrás. E seguimos aqui aguardando pela retomada, reinício da partida, instantes finais, minutos finais, né? Os acréscimos não tinham sido disputados ainda. O Rafael Claus, árbitro FIFA, representante da arbitragem brasileira na Copa do Mundo, dos árbitros mais respeitados, está lá no vestiário do Vasco tentando entender
a situação do Vasco. Por que do Vasco não retornar ao campo de jogo? O Vasco, é claro, alega falta de segurança. Vilani. Olha, jogadores do Sport estão se encaminhando para o vestiário. Extremamente aplaudidos, é isso, Sara? Isso, o executivo de futebol, o Jorge Andrade, foi lá chamar eles para que eles viessem pelo menos ter uma conversa. Mas agora o preparador físico, o Anselmo Solar, já disse a eles, segura aí um pouquinho, fica aí um pouquinho, porque eles vão se reunir ali para ver se vai haver alguma definição, né? Mas vale lembrar, Vilani, que não é um fato isolado. No domingo passado, no jogo contra o Cruzeiro, antes do jogo começar, teve confusão aqui do lado de fora da Ilha do Retiro, na parte da sede. Tanto que o Sport precisou tomar expressão, teve rubro-negro por vândalos fantasiados de torcedor que vêm para o evento. Jogadores vendidos. A direção técnica geriu se mantém jogar. Você conta a autoridade ao policiamento. Na imagem da Globo, Débora. Vimos agora o segundo toque de cumprir de lá. Passa ambulando a torcedor. Corfreio sem. Goleiro que veio pelo deve ter o Vasco, o Walter falou. Importante, a eles do eles são a eles eram 1.900 ingressos para torcida aqui dentro, que colocando e muita segurança para poder fazer a saída desses torcedores. É claro que o Vasco é uma torcida nacional e varre todo o território do Brasil. Esses torvenses, acho que vem aqui. Importante é informar aqui estrada para as próximas horas do Retiro. Oliveira, a realização vai haver tempinho que os jogadores tempo ficou presente, ele é um até jogador muito grande. Bom, a momento gramado. Essa câmera aí você observa a atenta repórter Débora Gares contando tudo que vê pra gente. Há uma reunião de policiais ali do batalhão de choque. Olha, eu já observo alguns atletas de banho tomado. Não, Vilani, esses do esporte, eles não foram relacionados. Aqui o Raiva Negas, Paulinho, eles não foram relacionados para a partida. Perfeito. E são jogadores do esporte que não estavam na relação para o jogo, então.
Para você ligado na Globo, Sport Vasco 1-1, partida paralisada devido à invasão ao campo de jogo. Após o empate, Raniel provocou a torcida, que em parte dela... 10 a 15 minutos, né, de reativação, né, como os preparadores físicos falam, né, você tem que reativar a sua parte muscular para poder acionar ela no mais alto nível. A decepção é nítida na cara de cada torcedor do Sport, tomando um dolorido gol, quase que no último minuto do tempo regulamentar. Além do episódio de selvageria que tira o ânimo, suga a energia de qualquer cidadão que preze pela própria vida e que entenda o futebol. Como uma fonte da nossa cultura, do nosso entretenimento. Importante também passar esse recado, né? Pelo que aconteceu hoje aqui em Fortaleza, né? Logicamente os ânimos sempre vão estar mais exaltados nesse momento de campeonato, né? Nessa reta de decisão, reta final, principalmente nas partes baixo da tabela, né, de time que pode cair para a segunda divisão, de time que pode cair para a terceira divisão, essa questão do acesso da Série B para a Série A. Então é muito no limite do emocional, do psicológico, para o torcedor tentar ao máximo manter isso equilibrado, porque isso só prejudica, logicamente, o clube, né, o seu clube, o clube que está jogando em casa, e também é uma questão de saúde, né, muita gente, a gente ainda está vendo aqui dentro do estádio, né, as ambulâncias atendendo, muita gente passando mal, crianças, senhoras. Olha só como é que a gente ainda tem torcedores dentro do gramado sendo atendido pelos médicos, né, Vilani? Porque isso vai ter hoje, tivemos hoje aqui em Recife, tivemos em Fortaleza, vamos ter nas próximas rodadas também de Campeonato Brasileiro, tentar controlar essas emoções. Sei que não é fácil, mas a gente não pode ter essas cenas lamentáveis nessa reta final de campeonato, tanto de Série A quanto de Série B. E o Sport não está sendo eliminado hoje. O Sport está deixando, por enquanto, com um empate, né, de encostar, de empatar em pontos com o Vasco. O Sport, inclusive, tem mais um jogo em casa, com o Operário a fazer. E o Sport teria mais 8 minutos, pelo menos 10 minutos aí de acréscimos que nós teríamos nessa partida para tentar ainda vencer o jogo, né, Vilani? Vilani? É de uma selvageria, de uma falta de racionalidade, escapa, né, e muito longe do bom senso. Oi, Débora. Só reforçando que agora há pouco falei com o zagueiro Miranda, que saiu para o doping, e ele disse que os jogadores realmente não se sentem seguros. De parte dos jogadores, eles não acreditam, não se sentem seguros para voltar à partida, mas a conversa continua aí para se chegar a um resultado. São imagens que certamente vão rodar alguns países. Imagens aqui, imagens do Castelão, ou mesmo de Goiânia, em que a bola nem rolou por um impasse horas antes e por uma decisão de suspensão da partida entre Goiás e Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Um final de semana triste para o nosso futebol. Olha, eu me arrisco a dizer que não temos 1/3 do que tínhamos de torcedores do Sport neste momento na Ilha do Retiro. Você foi generoso. Menos, né? Até. Muito menos, muito menos. Deve ter 20% do que tinha de torcedores, ou menos até, de torcedores do Sport no estádio. Porque isso aqui embaixo no seu vídeo é tudo a torcida do Vasco. Não pode deixar o estádio sem a permissão da polícia, a escolta. A torcida do Sport mesmo, na sua essência, já deixou a Ilha do Retiro. Seguimos aguardando uma decisão. Se o jogo vai ser reiniciado ou não. Olha, em breve a gente bate 1 hora de paralisação. Neste momento, 51 minutos
desde que o Raniel empatou o jogo e a confusão tomou conta. Jogadores do Sport ainda uniformizados. É verdade, já com o meião arriado para uma boa parte. Jogadores do Vasco seguem no vestiário. Lá dentro, o Rafael Klaus, árbitro FIFA, autoridade máxima dentro de campo. E aqui fora, seguimos sem uma definição, sem uma notícia, sem uma atualização. Tanto da arbitragem como da comissão técnica, diretoria, jogadores do Vasco que seguem recolhidos. Agora, mas também já beira a falta de respeito, né, Guga? Os ânimos já acalmaram aqui na Ilha do Retiro. Agora, se vai ter jogo ou não, já poderia ter sido definido, né? Passar um recado para quem está aqui pacientemente esperando, para os jogadores do esporte que estão no campo ainda tendo essa expectativa. Rogério, eu vou te dizer, vou complementar, amigo, uma falta de respeito com a vida. Com quem está em casa, é uma falta esperando de respeito o resultado. Com o público presente aqui, com o telespectador. Vilani. A informação. Claudinei Oliveira já vem saindo do túnel do vestiário. Ele foi chamado, né, para conversar com o Klaus, mas o Klaus segue lá dentro. Vou tentar falar aqui com ele. Olha, passos firmes, ao que parece, com uma posição. Sara, fique à vontade, a prioridade é toda. Vamos lá. A decisão dele, a PM deu segurança total para ter o jogo e o árbitro, na opinião dele, não se sente seguro. Vocês veem que já, olha o público que tem aqui, não tem nem metade do que tinha. A gente tem 4 minutos para jogar, que a gente pode fazer um gol e empatar com o Vasco. O árbitro, unilateralmente, com o apoio do Vasco, né, que o Jorginho alegou que também achava que não tinha que jogar, que não tinha segurança. Se ele acha que não tem segurança, meu time está em campo para jogar. O Vasco não entra, a gente ganha os pontos. 4 minutos, a gente pode tomar um gol e pode fazer um gol. Ninguém está falando que a gente vai ganhar porque vai jogar 4 minutos. A gente pode fazer um gol e tomar um gol. Agora sim, a PM vai lá e dá segurança. A PM dá segurança. Um pênalti esquisito. O atleta vai lá e provoca a nossa torcida. O outro joga uma cadeira na torcida. Então o crime compensa. A gente está favorecendo o infrator. Os caras empataram com o resultado bom para eles. O jogo que a gente foi bem melhor. E agora a gente está favorecendo o infrator. Ninguém está achando certo o que a torcida fez. Agora quem deu causa a tudo isso foi um atleta do Vasco que está sendo beneficiado por jogar 4 minutos a menos e levar um empate. Então não vai ter o jogo? Não vai continuar o jogo? Não sei se você viu. Não vai ter? O APM deu com total segurança. O árbitro, na opinião dele, não se sente seguro para continuar. O Jorginho falou que não quer jogar porque ele é avô, que vale mais importante é a vida, lógico, o resultado interessa para ele. Será que se em São Januário ele ia tomar a mesma posição? Em São Januário, na mesma situação, ele precisando ganhar, ele ia tomar a mesma posição? Eu acredito que não. Mas enfim, é isso. A gente decepcionado com as pessoas envolvidas, com o pênalti, na minha opinião, mal marcado. O jogo dobra o joelho antes do contato, enfim, isso aí é questão de campo. Se você olhar o campo, não tem quase ninguém no campo, dá para jogar tranquilamente 4 minutos. Nosso time está em campo para jogar e a gente está simplesmente favorecendo. Aí o crime compensa, né? Então, hipoteticamente, se eu estiver ganhando um jogo que vai me dar o acesso, arruma uma confusão, provoca a torcida adversária, eles invadem o campo e acabou o jogo. Não tem lógica isso. Bom, pela informação que traz do vestiário Claudinei Oliveira, o Rafael Klaus, a exemplo da delegação do Vasco, quer dizer, arbitragem e Vasco entendem que não há segurança suficiente para o reinício da partida. Então o árbitro encerra a partida. Sport 1, Vasco também 1. Com esse retrato de momento, vamos atualizar a tabela de classificação. Na tela, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. O G4 está formado assim no Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport é 5º colocado, com esse ponto ultrapassa Sampaio Corrêa e Criciúma. Segue colado, segue vizinho ao Vasco na tabela, mas 3 pontos a menos e sem um confronto direto para fazer com o Vasco, que segue no G4. CSA, Operário, Brusque e Náutico são os 4 últimos na tabela de classificação. É claro que essa história vai render muito ainda ao longo do Globo Esporte, logo depois, amanhã, do seu jornal local, ao longo do Fantástico. Tem muita coisa pra gente acompanhar ainda do desdobramento entre Sport e Vasco. Meio de semana importantíssimo de Copa do Brasil, decisão entre Flamengo e Corinthians. Luiz Roberto vai dar o recado na Globo, que seja uma decisão digna do tamanho, né, da grandeza de Flamengo e Corinthians. Infelizmente, Sport e Vasco terminou desse jeito. Com falta de segurança, a bola não terminou de rolar.
Valeu, GE. Globo, com todas essas e outras informações do mundo do esporte. Você segue outras informações das séries A e B do Campeonato Brasileiro, não só no GE. Globo, mas também ao longo da nossa programação. Bom domingo a cada um de vocês, uma excelente semana